Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para os irmãos presentes, para os irmãos que estão acompanhando, que vão acompanhar posteriormente. Glórias a Deus por mais um trimestre que nós iniciamos da Escola Bíblica Dominical. Trimestre passado nós estudamos os dons espirituais, os dons ministeriais, e foi uma bênção para nossas vidas. Nós aprendemos que mais importante do que título recebido é nós sermos usados pelo Espírito Santo. E nós iremos iniciar um novo trimestre, e o tema do trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós vamos ver sobre as correções e os ensinamentos divinos nos períodos dos reis de Israel. Ou seja, nós iremos estudar esse trimestre sobre o livro de 1º Reis e 2º Reis. Então, desde já, nós aconselhamos aos professores que não se atenham apenas à lição, mas leiam os livros de 1º Reis e 2º Reis, porque o nosso trimestre vai ser baseado todo nesses dois livros. E aí o professor vai ficar mais inteirado, né, com mais detalhes sobre as lições que virão ao longo desse trimestre. O comentarista é o pastor Cleiton Ivan Pomerening, acho que é assim que se pronuncia. Houve algumas questões em relação a ele, mas graças a Deus foram resolvidas essas questões. E ele é o comentarista desse trimestre. E se alguém quiser ver as suas qualificações, na revista da EBD, ali você vai ter todas as qualificações do comentarista desse trimestre. E as lições que iremos estudar também estão aparecendo para você, são 13 lições. E nós vamos começar esse tema sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, falando sobre Salomão. Então, a nossa primeira lição, ela será sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Salomão é um personagem singular da Bíblia Sagrada, e a história de Salomão, todos os professores tenho certeza que conhecem. Então fica mais fácil, né, nós falarmos sobre Salomão. Então essa lição, a primeira lição, vai trazer um panorama aí sobre a vida, o reinado e a construção do templo durante o governo de Salomão.
E o textuário dessa lição diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis capítulo 8 e o versículo 11. A verdade prática diz exatamente assim: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Reis 4, 29 ao 34, e 1 Reis capítulo 6, versículo 1, versículo 11 ao 14. Vamos ler então essa leitura. Diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações de redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 6, versículo 1, 11 ao 14. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, esse é mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos o perdão de nossos pecados. Te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, que temos de iniciar mais um trimestre aprendendo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, praticá-la em nossas vidas, para que possamos aprender, ó Deus, tanto com os erros como os acertos de Israel, a vivermos, ó Deus, uma vida de fidelidade, de obediência e santidade diante de Ti. Abençoa cada professor, cada aluno nesse novo trimestre que se inicia, e que assim como o Senhor esteve conosco no trimestre passado, o Senhor possa continuar conosco, abrindo a nossa mente e o nosso coração para compreendermos e, acima de tudo, vivermos a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, a nossa primeira lição desse trimestre sobre o plano de Deus para Israel vai ser sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. E depois teremos outras lições na sequência, indo até o cativeiro de Israel. E o que nós veremos nessa primeira lição sobre Salomão? Primeiro, nós vamos nos lembrar sobre o fim do reinado de Davi. Davi, ele estava aproximando a sua morte, quando ele chama Salomão e dá conselhos para Salomão. Você vai ver isso em 1 Reis capítulo 2, depois você como professor, como você está aconselhado a ler todo o livro de Reis, então você vai ler ali no capítulo 2, que Davi ele chama Salomão e dá conselhos, e são conselhos extraordinários que Davi ele passa para Salomão. Enfim, logo se inicia então o reinado de Salomão. Então vamos ver sobre o início do reinado de Salomão. Vamos ver também as virtudes de Salomão. O comentarista ele apresenta uma virtude, mas nós descobrimos que Salomão ele tinha outras virtudes. Que virtudes são essas? Nós veremos também durante essa lição. Vamos analisar sobre a sabedoria que Deus concedeu a Salomão após o pedido deste, Salomão, ele pede sabedoria a Deus para governar o povo,
e vamos analisar sobre essa sabedoria, e vamos também responder algumas questões muito importantes acerca da sabedoria de Salomão. Vamos ver a consolidação do seu reinado, após receber a sabedoria da parte de Deus. O reinado de Salomão é consolidado como um reinado de paz, um reinado de prosperidade, vamos analisar isso. E vamos ver também a construção do templo, quando Salomão ele vai executar aquilo que na verdade Davi já havia desejado em seu coração, que era construir um templo para a adoração ao Senhor. E Salomão ele vai executar a construção desse templo, visto que o seu pai Davi também deixa tudo pronto, tudo já preparado de materiais. O que Salomão tinha que fazer agora é dar continuidade e construir aquele templo. E por fim, vamos ver o fim do reinado de Salomão e sua ruína. Aqui é a parte triste, da história de Salomão. E aí vamos responder algumas questões, ou pelo menos tentar responder algumas questões muito importantes. Primeiramente, como é que pode um homem que recebeu sabedoria da parte de Deus, como Salomão recebeu, cometer tantos erros conforme Salomão cometeu? Então, quando você faz uma conexão da sabedoria que Deus deu a ele com os erros que ele cometeu, parece que fica uma coisa meio que contraditória. Como é que pode um homem tão sábio, um homem que Deus deu uma sabedoria para ele, e a própria Bíblia diz que não houve outro antes, nem houve outro depois, mais sábio que Salomão, e no entanto Salomão comete muitos erros que vão levá-los ao fim do seu reinado e à sua ruína. Então nós vamos entender isso. E vamos também tentar entender uma questão mais polêmica ainda, em relação aos erros que Salomão cometeu. A grande pergunta, que ainda ela não tem uma resposta concreta, alguns se arriscam a responder de maneira concreta, mas eu não sou juiz para poder arriscar dessa forma. Mas a grande pergunta que muitos fazem é: Salomão foi salvo? Salomão, ele perdeu a salvação? Ou Salomão, depois de tantos erros, e um dos erros gravíssimos, que é o caminho da idolatria, que é o que Deus mais abomina, será que Salomão recebeu a salvação? Ou será que Salomão ele não foi salvo? Então, é uma questão muito profunda, é uma questão que alguns teólogos se arriscam a afirmar isso, aquilo outro, mas nós vamos tentar entender da maneira mais próxima do correto possível, responder essa questão, se Salomão, apesar dos seus erros, ele foi salvo ou não. Pois bem, então, irmãos, esses são os assuntos que nós iremos abordar nessa lição de hoje. Então, nós partimos do princípio que os irmãos, como professores, já leram a lição durante a semana. Eu sempre digo para os irmãos que eu não quero acreditar que o primeiro contato do professor com a revista seja aqui, porque se for aqui, você vai ter prejuízo na sua sala de aula. Então, vamos partir do princípio, como sempre, que os irmãos leram durante a semana a nossa lição. E aqui nesse estudo aos sábados, como é um estudo transmitido e gravado, não há possibilidade de nós lermos a revista pela questão do tempo. Então, partindo do princípio que os irmãos já leram, como professores já leram, nós vamos dar continuidade conforme fazemos tudo no estudo aos sábados. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico, onde nós vamos ver sobre a sabedoria de Salomão, a sabedoria pedida e concedida. Irmãos, eu não vou contar a história de Salomão, porque senão a gente vai perder um tempo muito grande aqui, contando uma história que os irmãos conhecem, e que os irmãos podem ter acesso a essa história lendo o livro de 1 Reis e 2 Reis. Nós vamos nos apegar a partes da história, por etapas, sem necessariamente contar toda a história. Então, o nosso estudo aqui, ele é ministrado a partir do princípio que o professor conhece a história, porque senão eu vou ter que ficar aqui meia hora só contando a história de Salomão, e para professores eu creio que não convém. Então vamos partir do princípio que os irmãos conhecem a história. Se você não conhece, leia 1 Reis, 2 Reis, que você vai conhecer a história dele ali em detalhes. Então, partindo desse princípio, no primeiro tópico, nós vamos ver sobre a sabedoria de Salomão. Mas, Salomão então agora, ele estava assumindo o reinado ali de Israel. E ele vai ter a oportunidade de fazer um pedido a Deus. E um pedido que ele vai fazer a Deus é um pedido para governar o povo com sabedoria.
E nós vamos observar que o próprio pedido que Salomão ele faz para Deus, já demonstrava para nós que Salomão tinha algumas virtudes, que Salomão tinha algumas qualidades. Quais eram as virtudes de Salomão que elas são evidenciadas pelo pedido que ele fez? Olha só, primeiramente nós temos uma virtude, nós observamos uma virtude que Salomão tinha, e o seu pedido demonstra isso, é que ele amava a Deus. 1 Reis, capítulo 3, leia apenas o versículo 3 por enquanto, irmão. Versículo 3, ele amava a Deus. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então, Salomão, ele amava a Deus. Assim como seu pai Davi, ele tinha essa qualidade de amar a Deus. A segunda qualidade e virtude que Salomão tinha, é que ele era dedicado a Deus. É o versículo 4. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, muito holocausto sacrificou Salomão naquele lugar. Aí tem o versículo 5 também? Leia para o versículo 5 também. E em também. Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes: pede o que quiseres que te dê. Tá, pois bem, versículo 4 então vai mostrar a qualidade da dedicação que Salomão tinha a Deus. Isso é evidenciado pelo ato que ele subia para o quê? Sacrificar ao Senhor. A outra qualidade ou virtude que Salomão tinha é que ele era grato a Deus por aquilo que Deus fez ao Davi, seu pai. Então ele era um homem que ele era grato a Deus. O versículo 6. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe essa grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Então nesse versículo 6 fica evidenciado que Salomão, ele era grato e reconhecia aquilo que Deus havia feito pelo seu pai Davi. Isso é o quê? Isso é uma virtude de gratidão, de reconhecimento. Então Salomão tinha essa virtude, ele tinha essa qualidade. Outra qualidade ou virtude que ele tinha é que Salomão, ele era humilde. O versículo 7 vai falar sobre isso. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Então aqui demonstra a humildade que ele tinha, nós vamos analisar isso mais na frente. Aqui demonstra uma humildade dele, porque quando ele assume o reinado, ele vai dizer para Deus que ele não era capaz, de governar o povo. Então isso aqui era o quê? Era uma demonstração de humildade. Ele sabia o que o esperava, e ele demonstra a sua humildade quando ele diz que ele ainda é um menino. Aqui nós observamos que quando a Bíblia diz que ele é um menino, não quer dizer que Salomão era uma criança, quando Deus fala com ele. Então, quando a Bíblia diz que ele era um menino, aqui está dizendo a inexperiência que ele tinha. Na verdade, quando você vai pesquisar sobre Salomão, você vai descobrir que quando Deus fala com ele a primeira vez, lhe dando sabedoria, Salomão tinha entre 18 e 20 anos. Então aqui, esse menino aqui, está no sentido de alguém sem experiência. Isso demonstrando o que? A sua humildade. Outra virtude que ele tinha, é que Salomão, ele tinha um elevado senso de responsabilidade. O versículo 8. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Ou seja, o povo que está em minhas mãos é muito grande, que eu não posso nem contar. Então Salomão, ele tinha um elevado senso de responsabilidade, porque ele sabia o que aguardava. Ele não iria governar qualquer povinho, isso era uma responsabilidade muito grande. E outra virtude dele, é que ele tinha um elevado senso de prioridade. O que é prioridade? É você escolher aquilo que é mais importante. O versículo 9 vai nos mostrar isso. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então está aí, o senso de prioridade que Salomão tinha é evidenciado no pedido que ele faz.
Porque ele poderia, quando Deus concede essa oportunidade a ele poderia pedir qualquer outra coisa, mas o senso de prioridade dele estava demonstrando e evidenciando essas qualidades e essas virtudes. Isso tudo ele tinha antes de receber da parte de Deus a sabedoria. Então uma vez que nós sabemos que Salomão tinha algumas qualidades, vamos então diretamente ao pedido de Salomão. Então nós vimos que Salomão, mesmo antes de receber sabedoria, ele tinha essas virtudes, ele tinha essas qualidades, e essas virtudes e essas qualidades o levaram a fazer um pedido a Deus, quando Deus aparece para ele em sonhos, conforme a imagem sugere, e diz para ele: Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. Então Salomão, nesse momento, como eu disse, ele estava com 18 a 20 anos, ele estava ali iniciando o seu reinado, quando Deus se apresenta para ele em sonhos e lhe faz essa oferta, o versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Então pede o que quiseres que eu te dê. Então nesse momento, após ele dialogar com Deus ali, demonstrando as suas virtudes essas que vimos lá atrás, ele vai fazer o seu pedido. E qual é o pedido que Salomão ele vai fazer para Deus? Aqui está a demonstração das qualidades e das virtudes que ele tinha. Repete o versículo 9, por favor. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Resumindo, qual é o pedido que Salomão faz? Olha só, irmãos, Deus chega para ele e diz: pede o que você quiser. Então nós observamos que o próprio Deus vai dizer isso, que ele poderia ter pedido riqueza, poder e muitas outras coisas mais, mas como ele tinha um senso de prioridade muito grande, ele sabia o que era mais importante para ele, para governar o povo de Israel. Ele pede a Deus o quê? Ele pede a Deus um coração sábio para que ele pudesse governar o povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Ou seja, ele não queria governar o povo, de qualquer jeito, mas queria governar o povo com justiça, sabendo discernir entre o bem e o mal. Então aqui é demonstrado o seu grande senso de prioridade, quando ele faz esse pedido a Deus, e ele pede a Deus então sabedoria, para saber entrar e sair no meio do povo, ou seja, para saber governar o povo. E aqui, fazendo uma aplicação prática para nossas vidas, qual é o nosso senso de prioridade diante de nossas orações a Deus? Qual é o senso de prioridade que nós temos? O que é mais importante para nós em nossas orações, em nosso diálogo com Deus? Para uns, a prioridade é aquilo que é o material, mas para Salomão a prioridade foi aquilo que era o espiritual. Ele queria o que? Sabedoria. Então ele faz o seu pedido, e com esse pedido que Salomão faz, ele vai demonstrar pelo menos 3 verdades muito importantes. Nós vamos descobrir que são demonstradas nesse pedido que Salomão faz. Por quê? Porque ele tem a oportunidade de pedir o que ele quisesse, é como se fosse um cheque em branco, mas ele vai fazer o pedido da sabedoria. Isso então demonstra pelo menos 3 verdades. A primeira verdade que é demonstrada com esse pedido é que ele era humanamente incapaz de governar Israel. Então, quando ele faz esse pedido, ele está reconhecendo: olha, Senhor, eu sou incapaz de governar esse povo. Eu não sou como meu pai Davi. Eu não sei entrar e nem sair diante desse povo. Eu não tenho capacidade para governar esse povo. Então, quando ele pede a Deus sabedoria, ele está demonstrando essa verdade, a sua incapacidade. A segunda verdade que ele demonstra nesse pedido é que seu sucesso dependia única e exclusivamente do favor de Deus. Em outras palavras, Senhor, se tu não estiver comigo, eu dependo de ti, para que eu tenha sucesso como rei desse povo. Ele sabia que por ele mesmo, ele não conseguiria sucesso no seu reinado. Então, quando ele pede a Deus sabedoria,
ele está demonstrando essa verdade? Eu dependo única e exclusivamente do favor de Deus. E terceira verdade que ele vai demonstrar nesse pedido é que o povo de Israel não era propriedade sua, que o povo de Israel era propriedade de Deus. Senhor, eu não vou governar o meu povo, eu vou governar o teu povo, porque a ti esse povo pertence. Então, me dá sabedoria para governar esse povo, me dá sabedoria para poder saber entrar e sair diante desse povo, porque eu dependo de ti, eu sou incapaz de governar esse povo, mas se o Senhor me der sabedoria, eu saberei governar esse povo. Então, o pedido de Salomão revela para nós essas três verdades: que nós somos incapazes sem Deus, que o nosso sucesso depende unicamente de Deus, e que se nós não tivermos o favor de Deus sobre a nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nós não alcançamos o sucesso. E que nada que nós adquirimos neste mundo pertence a nós, tudo pertence a Deus, e sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, o pedido de Salomão, ele traz para nós essa verdade: você não consegue realizar nada, se você não tiver o favor de Deus sobre a sua vida. Jesus disse certa vez: sem mim, nada podeis fazer. E Salomão, ele reconhecia isso, glórias a Deus. Então, quando Deus, ele faz a proposta para Salomão, através daquele sonho, e Salomão faz o seu pedido, logo na sequência vem a resposta de Deus. E qual foi a resposta de Deus? Vemos que Deus, ele vai conceder a Salomão, não aquilo que ele pediu, mas aquilo além do que ele pediu. Então, a resposta de Deus, a prioridade de Salomão ali, em escolher a sabedoria, tendo ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse, agradou a Deus, porque ele poderia, se ele fosse ganancioso, poderia pedir riqueza, poderia pedir ouro, prata preciosas, poderia pedir poder, poderia pedir vitória sobre os seus futuros inimigos, enfim, ele teve a oportunidade diante dele de pedir o que ele quisesse. Mas, no entanto, quando ele tem a prioridade de pedir sabedoria, aquilo agradou a Deus, e Deus então vai dar a resposta para ele, o versículo 10 até o versículo 13. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essa coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então está aí, como Deus se agradou do pedido de Salomão. E o pedido de Salomão, já dissemos aqui, demonstrou algumas verdades essas que agradou a Deus. E como aquilo agradou a Deus, é como se Deus estivesse dizendo: olha, eu darei o que você pediu, e vou dar também para você aquilo que você não pediu. Por quê? Porque você me agradou no seu pedido. E nós sabemos que Salomão teve um reinado de muita glória, de muita riqueza, né? Teve um reinado de muita prosperidade, enfim, tudo aquilo que ele não tinha pedido, Deus concedeu a ele. Então, a escolha de Salomão aqui nos faz lembrar o que Jesus disse lá em Mateus 6:33. E o que Jesus disse em Mateus 6:33? Algum dos irmãos aqui embaixo sabe de cor? Qual que é o versículo que está lá? Mas buscai primeiro de Deus, o reino de Deus, né, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em Efésios, se não me engano, no capítulo 3, diz assim, que Deus é poderoso para nos conceder muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E foi exatamente isso que Deus fez com Salomão, porque se agradou do pedido de Salomão. E aí nós vamos para Tiago, porque Tiago vai dizer também que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas aqui Salomão pediu bem. Ele pediu sabedoria a Deus para governar. Então Deus se agrada do seu pedido,
porque demonstrou verdades, né, maravilhosas, conforme vimos aqui, e Deus então vai conceder ele sabedoria, e vai conceder ele poder, honra, glória, riqueza, tudo aquilo que não tinha pedido, porque Deus se agradou dele. E aí nós aprendemos que se Deus se agradar de nós, Deus trabalha ao nosso favor. E aí quando Deus concede sabedoria a Salomão, Deus vai fazer para Salomão uma proposta, e essa proposta na verdade era uma receita de um reinado vitorioso que Salomão teria até o final do seu reinado, se ele obedecesse essa proposta e essa receita. Então é como se Deus tivesse dizendo: Salomão, eu te vou dar sabedoria, te dei sabedoria e te dei aquilo além do que você pediu, mas eu vou fazer uma proposta para você, e se você obedecer essa proposta, você vai ter um reinado vitorioso até o final. Versículo 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então eu vou te conceder tudo isso, e além daquilo que você não pediu, eu vou te conceder. E se você andar nos meus caminhos, se você guardar os meus estatutos, se você guardar os meus mandamentos, como Davi seu pai andou, prolongarei os teus dias. O que Deus estava dizendo aqui é que se Salomão obedecesse a Deus, ele iria ter um reinado vitorioso até a sua morte, até o seu último dia de vida. Essa era a condição que Deus propunha, e havia proposto para Salomão, mas que Deus propunha para todos os reis de Israel. Todos os reis de Israel, e até para o próprio povo, Deus propunha essas condições: olha, se andares, se obedeceres, se ouvires a minha voz. Então era a condição que Deus propunha para todo mundo, e Deus vai propor também essa condição e fazer essa proposta para Salomão: se você me obedecer e andar nos meus caminhos, vou prolongar os teus dias, vou prolongar o teu reinado, você terá um reinado vitorioso até o final da sua vida. Então nós observamos que Deus concede então a sabedoria para Salomão governar o povo de Israel, e isso ele pediu ali, e Deus o concedeu. Agora, para fazer umas aplicações práticas, nós precisamos entender sobre a sabedoria na prática da vida. Nós vimos que Deus concedeu sabedoria a Salomão, e precisamos entender a sabedoria dada por Deus na prática da vida. Nós percebemos então que Deus, ele vai conceder a Salomão algo muito maior do que a inteligência. O que Deus concede a Salomão naquele momento não é uma inteligência. Por quê? Porque existe a sabedoria humana, que é a inteligência, e a sabedoria divina, que é dada por Deus. Então a inteligência humana, ela é inata. O que isso quer dizer? Significa que todo ser humano nasce inteligente. Ele vai desenvolver ao longo dos anos, pelo conhecimento, ele vai desenvolver e aplicar essa inteligência. Todo ser humano nasce inteligente. O ser humano, ele é inteligente por natureza, ao nascer. E ao longo dos anos, ele vai pelo conhecimento desenvolvendo e aplicando essa inteligência. Então o que Deus concede a Salomão vai além da inteligência humana. O que Deus vai conceder a Salomão é a sabedoria vinda da parte de Deus, ou seja, é a sabedoria divina. Essa sabedoria que é dada por Deus, ela está relacionada a uma capacitação e habilidade para tomar decisões direcionadas por Deus, que independem do conhecimento teórico humano. Ou seja, a sabedoria que Deus concede a Salomão é uma sabedoria que era independente da inteligência, porque a sabedoria que Deus concede a Salomão é a sabedoria, é a capacitação, é a habilidade para tomar decisões direcionadas por Deus, que não estão fundamentadas em nada teórico, em conhecimento humano. Olha o que diz Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor dá primeiramente a sabedoria. É essa sabedoria que Salomão recebe.
Tiago capítulo 1, versículo 5, olha o que ele diz lá, o apóstolo Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, Então, e ser-lhe-á dada. se algum de vós tem falta de sabedoria, por que não está inteligência? Porque inteligência nós temos. Todos nós temos inteligência, um mais do que os outros, porque desenvolveram mais a inteligência pelo conhecimento, mas a sabedoria, ela vem da parte de Deus, ela não depende do conhecimento e teórico humano, e essa sabedoria, quando a pessoa tem ela, essa pessoa é levada a viver uma prática de vida com Deus, ela passa a ter um relacionamento com Deus de santidade. Então aquilo que Deus deu para Salomão foi além da inteligência dele. A imagem que nós vemos aí é um homem caminhando e deixando as suas marcas, os seus passos, porque aquele que tem a sabedoria de Deus, ele caminha por essa vida e ele deixa as suas marcas, mas não marcas negativas, mas deixa marcas positivas de alguém que andou com Deus. Essa foi a sabedoria que Deus deu ali para Salomão, e é esta sabedoria que nós precisamos para a nossa vida, uma sabedoria que nos leve a andar com Deus, e deixarmos as marcas e o legado de alguém que nessa terra andou com Deus. E por que é importante nós entendermos sobre essa sabedoria? Porque existe a falsa sabedoria, e existe a verdadeira sabedoria. Qual que é a diferença entre a falsa sabedoria e a verdadeira sabedoria? Então, a falsa sabedoria, ela trata-se da sabedoria que se impõe pela arrogância. A falsa sabedoria, ela se manifesta por meio de um sentimento faccioso, de divisão. A falsa sabedoria está ligada à cobiça de posição, de status, é aquela pessoa que acha que é sábio por si mesmo, mas com o intuito de chegar a uma posição de status, em detrimento da humilhação de outros. Olha o que Tiago fala sobre isso em Tiago 3, versículo 13 ao 16. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então a falsa sabedoria é aquela em que a pessoa, na verdade, ela é muito inteligente, mas não é sábia. Por quê? Porque a falsa sabedoria, Tiago está perguntando, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre-se pelo seu bom trato, por sua obra em mansidão de sabedoria. Ou seja, o homem inteligente, ele usa a sua inteligência para se beneficiar. E aí não importa se ele terá um comportamento adequado ou não, mas a verdadeira sabedoria não. A verdadeira sabedoria, ela tem alguns atributos, algumas virtudes, algumas qualidades que vêm da parte de Deus. E a verdadeira sabedoria está diretamente ligada à humildade, não à soberba de achar que é o melhor, o que é o mais sábio. Tiago 3, 17, 18. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que se exercitam a paz. Então aqui no versículo 17 deixa mais claro para nós ainda a diferença entre a falsa sabedoria e a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, primeiro, Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Você só se adquire essa verdadeira sabedoria em Deus. Segundo, a sabedoria que vem do alto, que é a verdadeira, ela é primeiramente pura. Significa o quê? Que a inteligência do homem, ela pode ser usada para atos de impureza. Quantas coisas o homem cria com a sua inteligência para a impureza, mas a sabedoria que vem do alto não, ela é pura. Tudo que ela faz para a pureza, para a santidade.
A sabedoria que vem do alto, que é a verdadeira, ela é primeiramente pura, depois é pacífica, ela promove a paz. E aqui você consegue pegar mais uma diferença da inteligência humana para a sabedoria, a falsa sabedoria para a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque o homem, com a sua inteligência, ele cria armas para a guerra, cria armas para a autodestruição. E todos nós sabemos que o mundo caminha para ser destruído pelas mãos do próprio homem. Por quê? Porque na sua inteligência, ele cria armas para a guerra, promove a guerra com equipamentos, com armas de última geração. Mas a sabedoria verdadeira que vem de Deus, que vem do alto, ela é pacífica, ela promove a paz. Ela jamais seria, usada para criar algo para a autodestruição. A sabedoria que vem de Deus, que é a verdadeira, ela é moderada, ou seja, a pessoa não se exalta nela, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Mas quando o homem ele tem apenas inteligência, ele não tem essas virtudes. Mas quando o homem tem a sabedoria, ele tem essas virtudes, porque essas qualidades, essas virtudes, elas fazem parte daquele que recebe a sabedoria que vem da parte de Deus. Então, a verdadeira sabedoria, ela está diretamente ligada à humildade e não à arrogância. O homem inteligente, ele é arrogante, mas o homem sábio, ele é humilde. Por quê? Porque a humildade é uma das qualidades da verdadeira sabedoria. E aí o que nós podemos resumir nesse tópico sobre essa verdadeira sabedoria e essa falsa sabedoria? É exatamente isso que esse professor está escrevendo nesse quadro. Ele está fazendo muitas fórmulas, e a verdadeira sabedoria, ela é tão valiosa que nenhum mestre conseguiu criar uma fórmula para adquirir a sabedoria. Esse professor, dessa imagem sugestiva, está fazendo uma fórmula para ver se consegue chegar até o resultado sabedoria. Como eu posso conseguir a sabedoria? Então eu vou criar uma fórmula, vou criar um cálculo para poder descobrir a sabedoria. Não, a verdadeira sabedoria, jamais alguém criará uma fórmula para adquirir essa sabedoria. Por quê? Porque essa sabedoria, ela só vem da parte de Deus. Então, por isso que Salomão, ele faz um pedido, e Deus se agrada desse pedido, que é a sabedoria, porque Salomão sabia que essa verdadeira sabedoria, ela só vinha da parte de Deus. Então, a inteligência, o conhecimento, você vai adquirir nos bancos das faculdades, das universidades, dos colégios. Você vai conseguir por meio do conhecimento, você vai conseguir por meio da literatura. Por meio disso tudo, você pode acessar e desenvolver a sua inteligência e adquirir um conhecimento muito grande. Mas a sabedoria, ela só se adquire quando você tem um relacionamento com Deus, porque ela só vem da parte de Deus, e é essa sabedoria que Deus concedeu a Salomão. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Algum comentário, participação? Os irmãos têm a liberdade de fazer a sua participação agora, no final desse tópico. Alguma participação, algum comentário? Alguma pergunta, alguma dúvida? Amém. Então vamos ao segundo tópico, onde nós agora já chegamos na posição em que Salomão recebeu a sabedoria. Então agora Salomão vai iniciar o seu reinado, e o poder de Salomão vai ser consolidado. Então vamos ver nesse tópico agora. O reinado de Salomão foi marcado por glória, mas também pelo quê? Pela ruína. Então veremos a glória e o reino de Salomão, e aqui nós vamos entender e responder aquela pergunta que nós fizemos lá no início: como é que pode um homem que recebeu sabedoria da parte de Deus ter cometido tantos erros como Salomão cometeu, já no finalzinho ali, a partir do meio final do seu reinado? Ora, ele não pediu sabedoria exatamente para poder saber governar, ele não pediu sabedoria exatamente para poder saber entrar e sair diante do seu povo, para agir com justiça diante do seu povo. Então como é que nós agora vamos ver nesse tópico aqui, momentos de glória do seu reinado?
mas também em momentos de ruína do seu reinado, por causa de erros cometidos. Então vamos entender isso. Então, Salomão, pela sua sabedoria, Salomão ele vai ser conhecido em todo o mundo daquela época. Inclusive, recebe a visita de muitos reis, que ouviram falar, da sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá foi visitá-lo, A rainha de Sabá foi visitá-lo, e ela ficou maravilhada, porque levou alguns enigmas, para que Salomão pudesse descobrir, descobriu todos. Então, quando a rainha de Sabá chega no reinado de Salomão, ela fica maravilhada com tudo aquilo. Então, tudo isso resultado que da sábia escolha que Salomão fez no início do seu governo. O seu governo, ele vai se consolidar, o seu poder vai se consolidar, o seu reinado vai ser próspero, o seu reinado vai ser marcado por um período de muita prosperidade. Então vamos ver algumas características deste período. Vamos ver as principais características deste período de governo, de glória, do governo de Salomão. Primeiramente, olha só, durante o seu governo, Salomão ali, ele teve uma economia e comércio próspero. Depois os irmãos vão ler em 1 Reis 4, 20 ao 23, você vai ler que o reinado de Salomão foi marcado por uma economia forte, por um comércio forte, por muita prosperidade. Durante o seu reinado ali, o povo tinha muita fartura, e era tanta fartura que o povo se dava ao luxo de festejar, de se alegrar, de fazer festas, não é isso? O reinado de Salomão foi marcado nesse período, por paz, por muita paz, a consolidação da paz, por um grande poderio militar. Ele tinha um grande exército, você vai ver isso em Reis 4, 24 e 25, então, o seu reinado nesse período, foi um reinado em que ele gozava de paz, de prosperidade, uma economia forte, um comércio forte, o povo também, vivia muito bem, e se alegravam por isso, tinha um grande exército, nenhuma nação poderosa se levantou contra Salomão, enfim, era um período de reinado maravilhoso. E é nesse período também que Salomão, ele vai fazer a construção do templo, a execução do templo, e vai construir várias outras obras. Lá em 1 Reis, todo o capítulo 7, você vai ver isso ali, ele construindo, além do templo, que veremos daqui a pouco, o terceiro tópico, ele vai construir outras obras, um palácio novo para ele, vai fazer muitas obras, enfim, um reinado marcado por uma grande prosperidade. Ele vai fortificar as muralhas do palácio, ele vai erguer torre de vigias, ele vai fazer obras maravilhosas, um reinado exatamente próspero. Tudo isso, resultado do quê? Do pedido dele. Ele queria o quê? Sabedoria. E nós lembramos que Deus disse que não daria apenas sabedoria, mas daria o quê? Poder, riqueza, ouro, e tudo isso Deus deu. Então esse período do reinado de Salomão, foi um período marcado por grandes prosperidade, e por cumprimento daquilo que Deus havia falado com ele lá atrás, quando ele pede sabedoria a Deus para governar. Mas, nós também sabemos, que o reinado de Salomão, foi marcado não apenas por glórias e por honras, mas o reinado de Salomão também foi marcado por uma ruína ocasionada por causa de um orgulho. A imagem que nós vemos aí, os irmãos mais antigos vão se lembrar, é uma imagem do livro chamado Coração do Homem, em que no coração do homem há tantos pecados, mas quando ele recebe a Cristo, esse pecado sai. Salomão, ele tinha dentro do seu coração ali o pavão, que é o orgulho, cada animal desse representando um pecado. Não vamos entrar em detalhe, que é um estudo separado, mas essa imagem eu coloquei para que você entendesse que o coração de Salomão estava um coração puro, estava um coração liberto desses pecados. E agora ele começa a entrar num processo de ruína em seu reinado, um reinado que era próspero, vitorioso, um reinado que era forte, e nós vamos observar que apesar da sabedoria que ele recebeu, ele cometeu erros gravíssimos, erros que foram chegando aos poucos, erros que Salomão foi cometendo aos poucos.
E isso aconteceu porque, apesar da sabedoria, ele não era o quê? Impecável. Então aqui nós começamos a responder aquela pergunta: como é que pode um homem que recebeu sabedoria da parte de Deus cometer tantos erros como Salomão cometeu? Primeira resposta está aí, porque apesar da sabedoria que ele recebeu, ele não era impecável. A sabedoria não tornava Salomão impecável. Nós aprendemos na lição passada que a sabedoria de Deus é quem? É Cristo, não é isso? A sabedoria de Deus é Cristo. Vimos isso na semana passada, na última lição, a multiforme sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é Cristo. Então, Salomão, ele recebeu sabedoria, mas Salomão não era a sabedoria. A sabedoria é quem? A sabedoria é Cristo. Cristo é a perfeição. Então a primeira resposta é: por que Salomão, mesmo sendo sábio, cometeu tantos erros? Primeiro, porque ele não era impecável. A sabedoria não torna ninguém impecável. A sabedoria não interfere no livre-arbítrio e nem torna o ser humano infalível. Mesmo sendo sábio, Salomão tinha o seu livre-arbítrio. A sabedoria não anula o livre-arbítrio. A sabedoria te dá condições de você usar melhor o livre-arbítrio, mas você pode usar o seu livre-arbítrio conforme você quer. A sabedoria não tornou Salomão infalível, da mesma forma que ninguém se torna infalível porque recebe sabedoria da parte de Deus. O que nós aprendemos então? Que mesmo sendo sábio, mesmo recebendo sabedoria da parte de Deus, Salomão, ele comete erros, primeiro porque não era impecável, segundo porque não era infalível, e terceiro, é porque é preciso nós tomarmos muito cuidado com o quê? Com o nosso coração. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Ele não guardou o seu coração, porque a sabedoria, ela não blinda o seu coração. Olha só o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9 e o versículo 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Então, mesmo tendo sabedoria, Salomão, ele não vigiou o seu coração, porque o coração do homem ele é enganoso. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, olha o que ele mesmo vai dizer sobre o coração. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. Porque a sabedoria te capacita para você resolver as coisas pela mente, mas Salomão precisava entender que ele precisava guardar o seu coração. Então ele não guardou o seu coração. A sabedoria não blinda o seu coração do pecado. Ainda em Provérbios 16, versículo 18 e 19, olha o que ele mesmo diz lá: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Está vendo? O orgulho, né? A soberba precede o quê? A ruína. Então, nós começamos a entender que mesmo que Salomão recebeu a sabedoria de Deus, ele foi um homem sábio, e segundo a Bíblia nunca houve um igual, antes nem depois houve, mas ele permite que alguns erros comecem a entrar pelo seu coração. Então ele não guardou o coração, ele começou a fazer pequenas concessões em seu coração, e começou a estabelecer alguns acordos, algumas alianças, alguns conchavos políticos, e até mesmo nupciais, que deterioraram sorrateiramente os seus valores espirituais. Ou seja, ele começou a fazer alianças, começou a fazer acordos políticos, ele começou a fazer também alianças com mulheres que não eram judias, mulheres que serviam a outros deuses, e diz a Bíblia que ele vai ter 700 mulheres e 300 concubinas, vai dar conta disso tudo, né? E então essas mulheres não tinham o Deus de Israel como Deus, eram mulheres que serviam a deuses falsos, eram mulheres que serviram a outros deuses. Então tudo isso porque Salomão, apesar de ser sábio, não guardou o seu coração, não protegeu o seu coração.
Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 ao versículo 8. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento da Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, e a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Olha que interessante, irmãos, o versículo 4 diz que porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Aqui traz um ensinamento muito importante para nós quando você faz uma aplicação espiritual, porque enquanto Salomão sugere o texto, que enquanto Salomão estava mais novo, não é isso? Essas mulheres não perverteram o seu coração, mas quando perceberam que ele estava mais velho, então começaram a convencê-lo a adorar os seus deuses. E aí Salomão então, ele vai se desviar dos caminhos do Senhor, ele vai deixar que o orgulho entre no coração dele, que a ganância pelo poder entra no coração. Lembre, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, sentimentos que ele antes não possuía. Nós vimos lá atrás, no primeiro tópico, as virtudes de Salomão. Nós vimos lá que ele não era ganancioso, ele não era orgulhoso, ele não tinha sede pelo poder. Nós vimos que ele demonstrou humildade. Então todos aqueles sentimentos que ele não tinha, por ele agora não guardar o seu coração, mesmo tendo tido sabedoria da parte de Deus, todos esses sentimentos começaram a entrar no seu coração, e ele vai quebrar a condição que Deus havia estabelecido para ele. Os irmãos se lembram? Qual foi a condição que Deus estabeleceu para Salomão, assim que Salomão pede sabedoria, e Deus responde para ele? Quem se lembra, irmãos? Qual foi a condição que Deus estabeleceu para ele? Me ajude aí, os irmãos aí embaixo. Qual foi a condição que Deus estabeleceu para Salomão? Sim. Andar nos seus caminhos e obedecer. Se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus estatutos, olha, eu vou te dar tudo, eu vou te dar a sabedoria, e vou te dar o que você não pediu, e vou te fazer uma proposta: se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus estatutos, eu prolongarei os teus dias, te darei um reinado vitorioso até o fim dos seus dias. Mas aqui, nesse momento, Salomão, ele quebra essa condição que Deus havia estabelecido para ele. E agora então, o reinado de Salomão, ele começa a desmoronar. E o final do reinado de Salomão, é o que a imagem sugere, foi um reinado, um final de quê? De queda. Tudo indica para nós que o reinado de Salomão, ele terminou como um rei orgulhoso, um rei imoral e um rei idólatra. E aí, nós vamos perceber que a infidelidade dele comprometeu não somente o seu reino, porque Salomão começou a tomar atitudes erradas para com o povo, além de fazer alianças com políticas que não deveria fazer, além de ter todas aquelas mulheres que adoravam outros deuses, lhe perverteram o seu coração. Salomão também começou a cobrar impostos muito caros ao povo, porque para poder sustentar o palácio, tudo aquilo que tinha em seu reinado, ele cobrava impostos caros do povo, impostos que o povo já não estava aguentando mais a pagar. Aí vamos entrar na próxima lição, que é a divisão do reino, um dos motivos que acontece a divisão do reino. Então Salomão começou a tomar atitudes erradas, uma atrás da outra, mas não era o homem mais sábio, não tinha recebido sabedoria. Como é então que ele começou a cometer esses erros um atrás do outro? Exatamente porque, primeiro, não era impecável, segundo, não era infalível, e terceiro, conforme respondemos, a sabedoria não anula o livre-arbítrio. A sabedoria não anula o livre-arbítrio, a sabedoria não blinda o seu coração. Por isso que ele mesmo vai dizer em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, essa infidelidade, porque Salomão ele vai se curvar diante de outros deuses,
era tudo que acendia a ira de Deus, era quando um dos seus servos, alguém de Israel, se curvava diante de outros deuses. Os irmãos vão se lembrar do bezerro de ouro, era tudo que deixava Deus irado, era idolatria, e exatamente isso Salomão vai cometer, ele vai descumprir o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 16 e o versículo 17. Guardai-vos de que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e os cedos perecerás da boa terra que o Senhor vos dá. Então está aqui, ele começa a descumprir exatamente o que está aqui, guardai-vos que o vosso coração não se engane, e ele vai escrever que enganoso é o coração do homem, e não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante ele. Foi exatamente isso que Salomão fez, e ele vai descumprir mais uma ordem ainda, que não está aí, eu vou ler aqui, que é o 17, e o versículo 17, que diz assim, olha só, o que ele vai descumprir? Tampouco para si multiplicará mulheres. Irmãos, olha que coisa, tampouco para si multiplicará mulheres. Para quê? Para que o seu coração se não desvie. E foi exatamente isso que Salomão fez, ele multiplicou para si mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, e foi exatamente essas mulheres que desviaram o coração dele, e Deus já havia dito para Moisés lá atrás, e falando para o povo, não aumente para si mulheres, para que o seu coração não se desvie. Salomão arruma 1000, e essas mulheres desviam o seu coração. Então, o final do reinado de Salomão foi marcado por uma queda. A idolatria vai selar a queda do rei Salomão e do seu reinado. E qual vai ser a principal consequência disso tudo? A principal consequência do seu pecado, dos seus erros, foi a divisão do reino de Israel, que vai ocorrer exatamente no reinado do seu filho Roboão, o que foi uma catástrofe para Israel e para o seu sucessor, essa divisão, mas Deus já havia dito isso para ele, no capítulo 11, versículo 9 ao 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, por tanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca dessa matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, e que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a seu filho, por amor ao meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então está aqui, no versículo 9 vai dizer que Deus se indignou contra Salomão, pelo fato dele ter se desviado, o coração do Senhor Deus de Israel, e o qual 2 vezes lhe aparecera. Deus apareceu para Salomão 2 vezes, e mesmo assim, ele cometeu erros, e um erro maior da idolatria, e que Deus se indignou contra ele, e disse, olha, o reino será dividido, e o que aconteceu, é o que veremos na próxima lição. Então, uma das consequências foi essa. Então, o final do reinado de Salomão, foi um final de ruína, de sucesso a ruína, por causa do quê? Porque não guardou o seu coração. Era sábio, como eu disse, sabedoria não blinda seu coração, sabedoria não elimina seu livre-arbítrio, sabedoria não torna você impecável, sabedoria não torna você infalível, é preciso guardar o coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. E aí, a grande pergunta que nós fazemos dentro desse tópico, visto que houve uma grande queda de Salomão no seu reinado, a sua vida espiritual também houve uma grande queda, a pergunta que se faz é, Salomão, ele foi salvo ou não foi salvo? Salomão perdeu a salvação, ou Salomão, ele alcançou a salvação no final da sua vida? A discussão está aberta, e o que os irmãos acham? Salomão foi salvo ou não? Microfone, por favor, para o irmão ali, irmão. Espera só um pouquinho, pastor, o irmão vai colocar o microfone para você, para que os irmãos que estão assistindo e vão assistir em casa também possam
ter acesso, o irmão veio esquecer o microfone, né? Possa ter acesso aí ao que o irmão está dizendo aí. Vamos ouvir ali o nosso pastor com a opinião dele. A paz do Senhor, irmão. Irmãos, nós não podemos fazer esse julgamento. Os homens mais sábios de toda a história bíblica e dos nossos dias não podemos fazer julgamento, porque não sabemos o momento da partida dele. Bom, entendeu? Com certeza. Então nós não podemos fazer esse julgamento, porque nós não sabemos o momento da partida dele. Eu estou falando para os irmãos que quando eu tive os 2 derrames, 2 infartos, meu coração parou meio-dia, eles fizeram meu atestado de óbito, e o médico, era 5 horas da tarde, meu coração voltou a funcionar normalmente. E o médico falou para minha família que só pode um médico assinar um atestado de óbito só depois de 5 minutos que o cérebro para. Então nós não podemos julgar Salomão. Bom, entendeu? Não Amém. Podemos julgar ele. Amém. Mais alguma resposta, irmãos, queiram dar? Salomão perdeu a salvação? Não, Salomão foi salvo? É o que eu estou falando, nós não podemos julgar Salomão se ele Amém. foi salvo, se ele pereceu. A Nós resposta do irmão, algum irmão tem alguma outra resposta? Algum irmão quer dar a resposta? Irmãos, mas é exatamente isso que o nosso irmão pastor falou. Quando se fala na salvação, alguns teólogos, né, confirmam categoricamente que ele perdeu a salvação. Não podemos falar isso. Primeiro, que nós somos juízes. Segundo, quando você pega os escritos de Salomão, Salomão escreveu 3 livros, e se não me engano o Salmo 73 e o 127. E quando você pega os seus escritos, de Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, né, Cantares, você percebe nos seus escritos um arrependimento da parte de Salomão. Tanto que ele começa a escrever exatamente sobre os erros que ele cometeu. Quando ele diz no Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o que é o teu coração. Então, se você observar os seus escritos, você vai ver implícito ali um certo arrependimento da parte de Salomão. Então, a resposta correta é o que o pastor disse: nós não podemos afirmar que ele foi salvo, mas também não podemos afirmar que ele não foi salvo, porque nós não somos juízes, e como o irmão disse, como os próprios escritos deles indicam que ele poderia ter tido um certo arrependimento, ele escreve ali coisas, ele fala tudo é vaidade, fiz isso, fiz aquilo, e depois vi que tudo é vaidade, que tudo passa. Então, nós não podemos afirmar, porque não somos juízes. Então, a resposta certa para isso é: morra salvo, seja arrebatado, que você vai saber na eternidade, quando você encontrar com ele lá ou não. Pode falar, irmão José Fernandes aqui, por favor, microfone para o irmão José Fernandes. Que nós chegarmos na glória, irmão, se ele estiver lá, é porque Deus perdoou ele. Se ele não estiver lá, porque Deus não perdoou. Então a verdade será descoberto na eternidade. Na eternidade. Então, sem julgamentos, o irmão José Fernandes vai dar a sua participação para nós passarmos para o terceiro tópico, né? A paz do Senhor. É que na realidade as pessoas que expressam a palavra de Deus, muitos deles vai aonde Deus deixou um legado. É pela fé Abraão e vai sucedendo. A terra Raabe entrou. E muitos pregadores, por não ver estudiosos da Bíblia lá, descarta que Salomão venha ter sido salvo. Porque senão o próprio Deus teria deixado alguma explanação. Ou não. Aí que está a grande questão, ou não. Mas, por se tratar de salvação, a salvação que hoje nós vivemos é pela graça. Nós entendemos que cada propósito, cada vida na era, antes de foi concluído o Novo Testamento, houve ali uma negociação entre Deus e o homem. Nós vimos que ocorreu nos dias de Noé. Para Noé ser salvo e a família, ele teve que construir uma arca e permanecer nela. Depois lá dentro ele faz aquela cagada. Mas ainda não era proveitoso, porque ainda não era o nascimento do Messias. O Messias não estava atrás de Noé. Quer dizer, Noé ainda ia contar a história do verdadeiro Messias.
E a gente vai seguindo, cada época, uma meta que Deus propôs para o homem alcançar, morar um dia com Deus. Então não tem como, para nós, baseado, a gente, se for pegar na íntegra, falar, foi condenado, porque pelas coisas que ele fez, a gente não acha mais nada, ainda que ele fale, mas ele ficou muito envolvido com muitas outras coisas. Mas a gente também não pode categoricamente fazer isso, é igual foi falado. Chegar lá para ver, né? Exatamente. Então, nós, em se tratando de salvação, nós não somos juízes, né? Para poder declarar que Salomão foi salvo ou não. Não temos esse poder. Mesmo porque eu disse, os seus escritos evidenciam de modo implícito um certo arrependimento. Mas daí a ter sido salvo ou não, é um mistério que ele só vai ser revelado ali na eternidade. Mas taxar que foi ou que não foi, não cabe a nós dizermos isso. Amém, irmãos? Então, terminamos assim o nosso segundo tópico, onde falamos sobre o reinado de Salomão, um poder que é consolidado, um reinado de glória, mas também um reinado de ruína, porque Salomão não guardou o seu coração. Então isso traz um ensinamento para nós que, por mais que você tenha sabedoria da parte de Deus, você precisa entender que você não é infalível, que você não é impecável, que você continua tendo livre-arbítrio e que você precisa guardar o seu coração para você não pecar contra o Senhor e ter, né, uma ruína, uma queda na sua vida. Terceiro tópico, vamos ver sobre a construção do templo. Vamos analisar aqui a postura de Salomão antes da queda, antes da sua ruína. Nós vamos ver que Salomão, ele tinha um nobre propósito no seu coração. Esse nobre propósito dele era executar o propósito do seu pai Davi. Lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 3, Salomão, ele executa esse propósito, que era o propósito do seu pai. 5, versículo 5. Eis que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Então lá no reinado de Davi, Davi propôs em seu coração, está em Crônicas 22, Davi propôs em seu coração lá edificar um templo, né, para o Senhor, e agora isso vai ser executado no reinado de Salomão. Então o templo a ser construído, que Salomão vai construir, vai ser o lugar onde Deus manifestaria a sua presença, onde Deus manifestaria a sua glória, o lugar para o povo ali se reunir para adorar. Você vai ver isso em Crônica 17 e o capítulo 22. Então, esse templo que partiu do propósito do coração de Davi, executado por Salomão, ele vai ser construído em substituição ao tabernáculo móvel. Os irmãos se lembram que havia o tabernáculo, que era montado e desmontado, porque agora o povo não era mais peregrino, o povo agora não vivia caminhando pelo deserto peregrinando, então tinha necessidade de um templo fixo. Então esse templo, ele vai ser edificado em Jerusalém, né, com o início da construção no 4º ano de reinado de Salomão, ou seja, no 4º ano do seu reinado, Salomão começa a executar aquele projeto da construção que seu pai propôs e que deixou tudo pronto para ele, e vai concluir 7 anos depois. Em 1 Reis capítulo 6, versículo 1 e o 38, nós temos falando sobre isso. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zivi, esse é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E no ano 1º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou essa casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Então em 7 anos o templo ele é edificado, e assim como o tabernáculo móvel, esse templo haveria 3 divisões, né, 3 partes, haveria lugar santo dos santos, o lugar ali, né, enfim, o átrio, o lugar santo dos santos, onde ficariam aquelas mobílias, todos sabemos disso. Então seria nos mesmos moldes ali do tabernáculo, e em 7 anos então, Salomão, ele constrói o templo, conforme o seu pai havia deixado todo o material para ser construído. E aí, Salomão, ele vai fazer a festa da dedicação do templo, e nessa festa, nós vamos ter uma manifestação gloriosa de Deus.
Deus vai se manifestar nessa festa de dedicação. Então, essa manifestação gloriosa de Deus ali no templo, ela vai acontecer a primeira vez quando os sacerdotes levam a Arca da Aliança para o lugar Santo dos Santos. Era o momento de colocar a Arca da Aliança lá no lugar Santo dos Santos. Ali Deus vai se manifestar. 1 Reis 8, versículo 10 e 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então a glória do Senhor, por meio de uma nuvem, se manifesta nesse dia, quando os sacerdotes estão levando a arca para colocar no lugar santo santo. Nesse dia Salomão, ele recebe uma inspiração da parte de Deus, e ele faz uma das orações mais bonitas da Bíblia. O professor deve ler essa oração, que está lá em 1 Reis 8, 22 e 53, e também em 2 Crônicas 6, 14 a 42, lá vai ter a oração que Salomão faz, uma oração, a das mais lindas que a Bíblia tem. Nesse dia ele ficou inspirado por Deus e faz essa oração. E aí numa segunda vez, Deus vai se manifestar quando da inauguração do templo, quando Salomão ele faz uma oração ali, na inauguração do templo. Nesse dia diz a Bíblia que fogo do céu vai cair e consumir o holocausto e os sacrifícios. É 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1 ao 3. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glórias a Deus. Então, nesse dia, então, Salomão faz a oração, e o fogo do céu cai, consome os holocaustos, o povo se curva. Foi ali uma manifestação gloriosa da parte de Deus. Aqui temos uma curiosidade, irmãos, porque a história de Salomão, ela está em 1 Reis, mas também está em 2 Crônicas. Você pode fazer que você vai ver que há um relato de Salomão, de Davi também, em 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então ali naquele dia, a glória do Senhor se manifestou. Deus se manifestou naquele lugar, aprovando ali o propósito da construção daquele templo, e o povo ali adorou e magnificou a Deus. Tudo isso antes da queda de Salomão. E aí vamos entender uma coisa muito importante, porque Deus, ele não pediu que fosse construído um templo físico. Deus havia pedido que fosse construído o tabernáculo, lá atrás, na época de Moisés. A construção do templo partiu do coração de quem? De Davi. Mas não foi Deus que pediu para construir. E Deus, com sua vontade permissiva, ele se agradou daquilo e permitiu que Salomão construísse esse templo, mas não Davi, porque Davi estava com as mãos cheias de sangue devido às muitas guerras. Então nós temos o templo físico que foi construído. A ênfase do culto na antiga aliança estava onde? No templo. Então a ênfase do culto na antiga aliança estava no templo, ou no tabernáculo na época de Moisés. Na nova aliança, a partir de Cristo, a ênfase do culto agora transferiu-se do templo para quem? Para o próprio Jesus Cristo. Jesus vai dizer lá em João 2, 19 e 21, que ele era o templo. Olha só que interessante. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus aqui se identifica como templo. Agora ele é o templo que agora representa a presença de Deus em seu povo. Então na antiga aliança, o culto estava relacionado com ênfase no templo físico. Agora Jesus se apresenta como templo. Ele diz para os homens ali: olha, vocês derrubem esse templo aí, eu vou construir em 3 dias. Ele estava falando de si mesmo, porque agora ele se apresenta como templo. Então, uma vez que Jesus Cristo ele personificou em si mesmo o significado cultual do templo, logo a igreja que somos nós, somos denominados o quê? Templo de Deus, onde habita Cristo, o seu Espírito Santo. Agora, o local de culto agora, o que está se dizendo, é que o local de culto agora não está condicionado a um templo físico,
Por quê? Porque agora você cultua a Deus em espírito e em verdade. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana: dias virão em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Então o lugar de adoração não é em Gerezim, o lugar de adoração não é em Israel, não. O lugar de adoração agora é onde você estiver. Então Jesus ele vai deixar bem claro que agora, como templo, nós somos extensão desse templo, porque nós somos agora o templo de Deus. Nós, a igreja, somos templo de Deus e nós podemos cultuar a Deus agora em qualquer lugar que nós estivermos. Não existe mais uma condição. Nós nos congregamos em templo para fazer uma adoração e um culto, uma adoração congregacional, em que todos juntos podemos adorar a Deus. Mas na impossibilidade de congregar-se, a pessoa ela pode adorar e cultuar a Deus aonde quer que ela esteja. Olha o que Paulo vai dizer em Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora não está mais condicionado a um templo físico. E aqui nós vamos entender uma coisa muito importante, e eu quero fazer essa pergunta para os irmãos. Os irmãos vão me ajudar a entendê-la. Olha só, o próprio Deus vai dizer que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Está em Jeremias 29, 14. Eu, Senhor, não habito em templo feito por mãos de homens. Então a pergunta que se faz é: por que Deus aceitou a construção do templo, então, proposta por Davi e executada por Salomão? Se Deus não habita em templo feito por mão de homens, por que razão, então, ele aceitou que Davi, projetasse a construção e que Salomão executasse essa construção, se ele não habita em templo feito por mão de homens? Algum professor se habilita a responder para nós? Passa o microfone, por favor. Davi era um homem segundo o coração. Vamos ver a resposta dos irmãos. Porque a pergunta é: por que Deus permitiu que o templo fosse construído, se ele mesmo disse que não habita em templo feito por mãos de homens? Pode falar, irmão João. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus, então, permitiu o desejo de Davi. Na verdade, quando foi proposto isto, Deus disse: nunca pedi, eu sempre habitei em tenda. Mas Deus agradou de Davi a construir o templo, mesmo que ele não construiu, mas sim o seu filho Salomão. Obrigado. Amém. Então, vontade permissiva de Deus. Primeira resposta: vontade permissiva de Deus. Vamos ao nosso outro irmão. Deus não habitou no templo, ele apenas manifestou a presença. Outra resposta, ou seja, Deus não habita, mas ele se manifesta. Aqui o pastor estava falando aqui, o pastor aqui estava falando no início, Ele não habita, habitar quer dizer morar, mas ele se manifesta. O pastor agora com a resposta dele. Eu estou com uma pergunta, confirmo que o irmão, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Por que Deus manifestou a sua glória no templo de Salomão? Para confirmar para Davi. Quando Davi propôs fazer o templo, Deus permitiu ele construir o templo, porque Deus mesmo falou para Moisés: eu habitei em tendas e fiquei de lugares em lugares habitando convosco. Então Davi fez o templo justamente para a adoração a Deus, não para Deus morar lá. Não para Deus morar, isso aí. Então, as respostas estão corretíssimas. Primeiro, pela vontade permissiva de Deus, que em seu coração, no coração de Deus, Deus permite, porque Deus já tinha em seu coração um significado profético para o templo. Qual que é o significado do templo hoje? Nós somos esse templo que Deus habita. A segunda resposta é que Deus não habita, Deus se manifesta. Então Deus permite, pela sua vontade permissiva,
tendo um significado profético na nova aliança do templo, sendo a sua igreja, e também porque Deus jamais vai habitar, mas Deus sempre vai o quê? Se manifestar. Então, por essa razão, nós temos o templo físico e o templo do Espírito Santo. Então, hoje o templo somos nós. Paulo vai continuar dizendo no capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20 sobre isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então hoje nós somos o templo em que o Espírito Santo habita. E para fechar isso aí, 2 Coríntios 6 e o versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ímpios? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o teu Deus e eles serão o meu povo. Vós sois o templo de Deus vivente. Olha que interessante, vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles, em nós, agora não mais num templo físico, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então hoje nós somos o templo, morada do Espírito Santo, e onde quer que nós estivermos, nós podemos adorar e cultuar ao nosso Deus. É lógico que existem os templos, repito, os templos físicos, para uma adoração congregacional, para que todos possam juntos se reunir e juntos adorarem a Deus de modo congregacional, mas exatamente, mas ele está presente, exatamente. Então, isso é o maravilhoso desse templo, né? Desse templo que hoje nós somos nós. Pois bem, qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Podemos tirar alguns ensinamentos entre muitos aqui, mas baseando-se na vida de Salomão. Primeiro, naquilo em que Salomão não agradou a Deus, ele foi um triste exemplo de quem começa bem as coisas e termina mal as coisas. Tem pessoas que é assim. E ele, por isso que eu disse, irmãos, que os seus ensinamentos dão a evidência de um possível arrependimento. Olha o que ele escreve em Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Está vendo? Isso dá a entender que ele estava reconhecendo a situação dele. Ele está dizendo: olha, melhor é o fim das coisas do que o começo. Dá a entender que ele estava dizendo: olha, eu comecei muito bem, mas eu terminei o quê? Eu terminei mal. Então melhor é o fim do que o começo. Melhor é humilde do que o altivo de coração. Eu fui altivo de coração. Então, naquilo em que ele não agradou a Deus, ele é um exemplo triste disso, daquelas pessoas que começam bem, mas por falta de vigilância, por não guardar o coração, né, por fazer escolhas erradas, acabam terminando mal. Outra coisa que nós aprendemos: naquilo em que Salomão agradou a Deus, agora ao contrário, naquilo em que ele agradou a Deus, e naquilo que ele foi fiel, ele se tornou um exemplo de alguém que sabia o seu lugar diante de situações e oportunidades. Naquilo que ele agradou a Deus, naquilo que ele foi fiel, ele é um exemplo para nós de alguém que sabe fazer escolhas. É um exemplo para nós de alguém que dependia de Deus. É um exemplo para nós de alguém que ele simplesmente contava com o favor de Deus. É um exemplo para nós de alguém que sabia que sem Deus ele não conseguiria fazer as coisas. Então, em que ele agradou a Deus, ele foi um excelente exemplo para nós fazermos a mesma coisa. Mas daquilo que ele não agradou, ele foi um exemplo para que nós não façamos a mesma coisa. Para que nós vigiemos, guardemos o nosso coração, para que nós entendamos que não somos infalíveis, que não somos impecáveis, para que nós entendamos que nós precisamos vigiar e guardar o nosso coração, para mesmo tendo um grande conhecimento da palavra, mesmo tendo uma grande sabedoria, nós não venhamos a desviar dos caminhos do Senhor. E por último, a fidelidade do Senhor deve ser continuamente retribuída por meio de uma obediência genuína à sua palavra. Salomão achou que a sua sabedoria poderia ser um substituto para a obediência, e esta foi uma conclusão perigosa que ele teve. Salomão achou que a sua sabedoria poderia substituir a sua obediência a Deus, e ele então prefere desobedecer a Deus. É uma conclusão perigosa que ele chegou. Então não adianta, isso é uma aplicação
básica. Não adianta você conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ter um conhecimento profundo, mas se você não obedecer a Deus, isso de nada vai valer. Olha o que Jeremias vai dizer em 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em que conhecer a Deus e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, glorie-se em me conhecer. Conhecer a Deus implica em obedecê-lo. Conhecer a Deus implica em ser fiel a dele. Então, não se glorie na sua sabedoria, não se glorie no seu conhecimento, não se glorie naquilo que você sabe. Não pense que por você conhecer a Bíblia, não pense que por você ser bacharel em teologia, não pense que por você ser professor de uma academia teológica, não pense que por você ser um homem de grande conhecimento bíblico, que escreve livro, que escreve revista, que escreve isso, que escreve aquilo outro, mas se você não obedecer a Deus, não se deixe enganar, porque a obediência, ela é o primordial para que nós possamos permanecer firme com o nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que nós tenhamos uma excelente aula da IBD amanhã. Vamos estar em pé e agradecer a Deus por essa lição. Semana que vem vamos estudar a lição número 2, que é o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A divisão que ela acontece por causa da queda de Salomão, da sua desobediência, por causa de tudo aquilo que aconteceu, o reino se dividiu, e aí vamos tirar lições práticas para a nossa vida também dessa lição. Grandioso Deus, nós te agradecemos por essa aula, aplica a tua palavra no nosso coração, abençoa cada professor, cada aluno, que nós possamos aprender, ó Deus, tanto com os erros, como também com os acertos de Salomão. Que os erros não venhamos a cometê-los, mas que os acertos nós venhamos praticá-los, para que assim, ó Deus, nós possamos estar com nossos corações blindados, guardados, para que mesmo diante de sabedoria, mesmo diante de conhecimento da tua palavra, nós possamos nos lembrar, ó Deus, que não somos infalíveis, que não somos impecáveis, que temos o nosso livre-arbítrio e que nós precisamos saber fazer boas escolhas. E as boas escolhas, ela vêm a partir do momento em que nós guardamos o nosso coração. Leva-nos em paz aos nossos lares e abençoa cada um em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, de agora e para sempre. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar
tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer.